Essa é a segunda parte do vídeo da semana cíclica, a busca pelo equilíbrio. O último dia, né, do nosso encontro. O primeiro vídeo ele foi gravado como uma apresentação ao vivo, só que nós tivemos um bug e ele foi cancelado, parou lá no meio da gravação, a gente não conseguiu encerrar, continuar lá. Então, eu decidi gravar aqui esse vídeo para continuar. Então, se você não assistiu a primeira parte, corre lá para você assistir, porque daqui em diante eu vou continuar. Vou passar para você brevemente o que nós falamos na primeira fase, no primeiro vídeo, né? Eu trouxe para as mulheres, eu trouxe aqui para vocês, dividi com vocês as 4 fases, estou dividindo com vocês as 4 fases do nosso ciclo. O que nós podemos olhar para cada fase, como nós podemos lidar com isso. O que eu comecei a explicar é que assim, o nosso corpo, ele é a nossa passagem, o nosso movimento de mundo externo para o mundo interno. Dentro do nosso corpo, na parte interna do nosso corpo, existem as nossas emoções, os nossos pensamentos, movimentos inconscientes e existem também os nossos órgãos, útero, coração, seios, todo o movimento interno dentro do nosso corpo, ele se dá através dos nossos órgãos e das nossas emoções, dos nossos pensamentos, tudo isso. Só que esse corpo também é uma conexão com o mundo externo, né? Então, através do mundo externo, nós vivenciamos coisas internas e através do nosso mundo interno, nós vivenciamos coisas externas. Tá toda uma mão única, né? De ida e vinda, né? Tá indo numa mão de troca isso. Então, quando eu, por exemplo, eu fiz até um exercício, mostrei para as mulheres assim, na primeira fase, quando eu, por exemplo, abaixo a minha cabeça, fico toda cabisbaixa, sente seu corpo, como você fica, né? O seu corpo provavelmente ele vai ficar mais tensionado, mais desanimado, mais angustiado. Vão ter coisas, movimentos que você vai fazer que vão estar relacionados a esse movimento externo que você fez. Então, internamente, seu corpo está sendo mexido porque você fez uma posição que te deixou mais para baixo. Ao mesmo tempo, se você fizer uma postura que vai te deixar mais animada, talvez dançar, talvez pular, ou até mesmo erguer a coluna de alguma maneira assim, isso vai te trazer uma outra sensação. Por quê? Porque o seu externo, o seu corpo, que está relacionado com a parte de externo, seu corpo está levando para o seu interno movimentos que podem te deixar para cima. A mesma coisa acontece se eu estiver com movimentos internos machucados, sofridos, e eu não estiver conseguindo relacionar eles de uma maneira melhor para o mundo externo. Então, aqui na semana cíclica, durante a semana cíclica toda, eu trouxe várias mulheres, eu trouxe 6 mulheres, 6 convidadas para falar pra gente um pouco da busca do equilíbrio através do nosso dia a dia. Todas essas mulheres, todas profissionais, nutricionista, fisioterapeuta pélvica, terapeuta holística, mentora de vida de mulheres, que é arte-terapeuta também, consteladora familiar, incentivadora de mulheres, todas elas nos colocaram aqui movimentos da busca do equilíbrio interno. Todas elas nos trouxeram, cada um na sua visão, cada um na sua maneira, uma forma de olhar para o nosso corpo, para as nossas emoções, que vão gerar maior equilíbrio na nossa vida do lado de fora. Então, olhar para tudo isso e entender ressignificar a mulher que existe dentro de você, a mulher que existe dentro de mim, né? A mulher que existe dentro de cada uma de nós, de todas nós. É ressignificar isso, entender isso, como funciona o seu interior, como funciona o seu corpo. E por isso eu trouxe então os ciclos menstruais como uma maneira de olhar cada vez mais profundo para você mesma, para o seu corpo, para o seu mundo interno. Porque quanto mais você se conecta com o seu mundo interno e consegue levar ele para o externo, mais fácil vai ser de você lidar com as emoções e não se deixar ser apenas um chamariz para as emoções. Por quê? Porque quando eu não conheço, quando eu não entendo o porquê que eu fico desanimada em tal época, ou porquê que eu fico mais nervosa em tal época, ou porque ainda eu sinto mais cansaço físico em tal época, quando eu não entendo isso, o que acontece é que eu me torno uma presa do externo.
Então, as minhas emoções internas, elas não vão ser observadas e cuidadas por mim. Eu vou simplesmente refletir o que está mandando que seja. Então, bom, na minha fase menstrual, eu tenho que ficar mais desanimada, angustiada e blá blá blá. Então, eu vou ficar toda a fase menstrual angustiada, desanimada, blá blá blá, porque eu tenho que ficar nisso. E não é assim. Na minha fase menstrual, eu preciso cuidar de mim. Na minha fase menstrual, eu preciso olhar para mim. Eu posso usar ela como uma potência de transformação no restante do meu ciclo, como uma potência de transformação no restante da minha vida. E dela, a gente falou no primeiro vídeo, com mais profundidade. Então, se eu olho para ela como essa passagem, como esse movimento, eu não vou necessariamente ter que ficar desanimada todo o meu ciclo. Eu não vou necessariamente ter que ficar angustiada, deitada na cama ou nada disso. Eu vou apenas aprender a respeitar. Agora, quando eu não aprendo a respeitar, quando eu não olho, eu me torno realmente essa presa que só repete coisas negativas, que vai carregando de um ciclo para o outro padrões e situações muitas vezes negativos que vão te atrapalhar aí ao longo da sua vida. Isso eu falei no primeiro vídeo, corre lá para você ver se você não viu ainda. E aí eu falei também da fase pré-ovulatória aqui no segundo vídeo. E eu estava falando justamente quando o Instagram derrubou, que todas as fases do nosso ciclo, o nosso ciclo como um todo, ele pode ser usado para a gente transformar o nosso dia a dia, transformar as emoções internas para relacionar isso para o mundo externo, né? A nossa fase, o nosso ciclo todo, ele tem a fase interna e a fase externa, a mesma relação que o nosso corpo tem. Então, por isso, quanto mais eu me conecto com o meu corpo, mais fácil vai ser eu conseguir entender mais sobre o meu ciclo e conseguir realmente externalizar e internalizar aquilo que eu preciso fazer no momento de internalizar e no momento de externalizar algo. Então, quando eu falo aqui para você sobre o seu ciclo como uma potência, eu falo para você que você pode escolher situações da sua vida emocional, situações da sua vida de trabalho, situações da sua vida pessoal, relacional, afetiva, todas as situações da sua vida você pode escolher para trabalhar durante o seu ciclo. Você pode, a cada ciclo, por exemplo, escolher uma situação. Bom, nesse ciclo você observou que você brigou mais com seu marido, então acho bem interessante que você olhe para isso. Vamos fazer as pazes, vamos entender o que eu preciso mudar, o que a gente pode transformar e usar o seu ciclo como uma potência para você fazer essa mudança, para você fazer essa relação. Aí, daqui, a gente sai então da fase da pré-ovulação, que a gente estava aqui na fase da donzela, primavera, tudo. Ela tem que, a fase da pré-menstruação, da pré-ovulação, desculpa, ela tem 3 tipos de energias muito fortes, que são a energia das geradoras, dinâmicas e inspiradoras. Então, nessa fase, a gente está inspirada em muitas coisas, ou a gente inspira outras pessoas, a gente está mais ativa, a gente está com uma energia dinâmica, a gente consegue lidar com situações, por exemplo, de quebra-cabeça, com situações... eu adoro, por exemplo, lidar nessa fase, por exemplo, com planilhas. Eu consigo mexer com planilhas, organizar as minhas ideias. Então, você pode começar a observar em você como essa fase influencia o seu corpo. E através do como ela influencia o seu corpo, como ela influencia os seus pensamentos, você utilizar essas influências a seu favor. Então, por exemplo, você pode observar como eu, por exemplo, que nessa fase você consegue fazer melhores planilhas. Então, você vai deixar para fazer essas planilhas de contas, de finanças, por exemplo, que talvez lá na fase da menstruação seja uma dificuldade para você fazer, você vai deixar para fazer aqui agora, nesse exato momento. Então você começa a observar que existem coisas que você não precisa fazer naquela hora que às vezes a gente está irritada, estressada querendo fazer, mas a gente não dá conta de fazer porque a nossa criatividade, o nosso corpo, o nosso pensamento não tá para aquilo naquele momento. Então se a gente deixa para fazer, para organizar, para fazer naquela fase que a gente vai estar mais preparada para aquilo, isso vai ser mais leve pra gente, sabe? E aí a gente começa a entender que a nossa agenda, que o nosso corpo, ele pode funcionar, nossa agenda externa pode funcionar assim como o nosso corpo interno.
e a gente pode trabalhar eles juntos de uma maneira que nos potencialize, que nos leve realmente à potência cíclica que existe dentro de você, sabe? A potência cíclica que existe dentro de cada uma de nós. Porque, como eu disse no primeiro vídeo, a gente passa dos 12 anos aos 47 anos, mais ou menos aí da vida, menstruando, ciclando, passando por ciclos, mesmo que você não tenha útero, mesmo que você não menstrue mais porque você toma contraceptivo, nada disso, o ciclo ele existe de uma forma natural. Você só precisa se conectar com ele para que ele se torne realmente uma potência para você. Porque quando você não se conecta, quando você não entende a potência que existe por trás disso, o que vai acontecer é que você vai cair, você vai sofrer, você vai desanimar, você vai ficar angustiado, vai sofrer N coisas na sua vida, né? E aí aqui a gente entra então na terceira fase, que é a fase ovulatória. Como eu expliquei, eu não me lembro exatamente se chegou a cortar antes disso ou não o vídeo, então eu vou explicar novamente. Você vai contar o seu ciclo. Para você descobrir qual é a terceira fase, que é a fase ovulatória, você vai ter que fazer uma observação primeiro do seu ciclo. Qual é o primeiro dia da sua menstruação até o primeiro dia da outra menstruação. Então, você contou quantos dias tem. Você faz uma observação desses dias e você faz divide esse número por 4. Ali, o que acontece? É exato? Não, tá? Isso eu vou explicar com mais profundidade no curso, a gente vai olhar com muita calma no curso Potência Cíclica. Então, se você quer saber mais sobre ele, fica aqui que no final eu vou falar sobre ele. E aí eu vou te explicar como lá a gente vai poder fazer essa relação, porque é muito assunto para uma live só, na verdade 2 lives. Então são muitos assuntos, não dá para falar tudo aqui, não tem como acompanhar você para te ensinar certinho como funciona isso. Então não é relacionar, não é certinho, divido por 4 vai dar 6 dias eu tô menstruada, então eu tô na minha primeira fase menstruada, 6 dias eu tô na minha fase pré-ovulatória, 6 dias eu tô na minha fase ovulatória, 6 dias eu tô na pré-menstrual. Sim e não, né? Pra gente começar, a gente começa fazendo essa base rápida assim. Depois, com o tempo, com mais observação, cada vez mais você vai perceber que, na verdade, o seu dia de ovulação, você vai ficar muitas vezes 2 dias, 3 dias apenas naquele período de ovulação. Então, na verdade, a nossa ovulação, ela dura aí. Você pode engravidar durante 2 dias no seu ciclo, né? Então, assim, se você tiver uma relação um dia antes da sua ovulação, você pode engravidar no dia da sua ovulação, né? Então, assim, os dias perigosos ali que você vai perceber que são os dias que você vai estar com a energia maior da ovulação, vai ser 2, 3 dias, né? Então, a gente pode olhar para isso com mais calma, olhando com mais afinco, realmente centrando nesse processo seu, de como é o seu ciclo e observando tudo isso. E isso é um acompanhamento que eu dou tanto na mentoria cíclica, que é individual, como eu também vou passar em grupo com todas as mulheres no curso Potência Cíclica. Mas aí, aqui, o que eu quero te dizer é que a terceira fase, então, você vai calcular aí essa média pra gente começar de 6, 7 dias, dependendo da quantidade de número do seu ciclo, né, dividido ele por 4. A fase do ovulatório, nós estamos aí com um arquétipo muito profundo, que é o arquétipo da mãe, da cuidadora, sabe? O arquétipo é uma representação, uma figura representativa para cada fase do nosso ciclo, porque é uma representação da energia que nós vibramos naquela fase do ciclo. Então, o arquétipo da mãe, ele traz também uma relação junto com a lua cheia, né? E com o verão. Por isso que, quando as nossas avós falavam, por exemplo, fulana de tal vai ter o bebê na 9ª lua cheia, né? Na 9ª lua cheia. Por quê? Porque a lua cheia, ela tá relacionada com a ovulação da mulher. Ela está relacionada com esse momento de brilhantismo da mulher que está vibrando luz, que está mostrando luz para o mundo, né? Então, quando a mulher está no cio, na ovulação, essa mulher, ela está cheia, ela está vibrando, ela está extraordinariamente vibrante, né? E com essa vibração, o que acontece? É que a gente está ali, como eu posso dizer,
a gente está como mãe, a gente tá abundante. A mãe, a representação dessa mãe, desse arquétipo dessa mãe aqui, talvez nem seja a mãe que você conhece como mãe, talvez nem seja a mãe que você é como mãe, mas é sim a relação da mãe com a mãe natureza. Aqui é uma relação da natureza, melhor dizendo. O que a natureza nos faz, gente? Vamos olhar para a natureza, né? A gente pode olhar aqui para uma árvore. Vamos olhar para uma jabuticabeira? Nossa, eu amo jabuticaba. Vamos olhar para uma jabuticabeira? Uma jabuticabeira, quando ela está cheia, bonita, cheia de vida e tudo mais, o que acontece com essa jabuticabeira? Na época de dar jabuticaba, que é ali por meados de setembro, julho, por ali assim, o que acontece com essa jabuticabeira? Essa jabuticabeira, ela fica tomada de jabuticabas. Ela dá jabuticabas até, ela se enche de uma maneira que fica os troncos dela todos pretos. Se você nunca viu uma jabuticabeira, gente, procura no Google depois que você parar de ver aquilo, vai procurar para você ver como é linda. Ela fica cheia de bolas pretas, cheia. Os troncos dela todinhos cheios de jabuticaba. E muitas vezes essa jabuticabeira, por exemplo, ela não tem, talvez, morador na casa. Ela não conta para quantos moradores tem que ela vai brotar jabuticaba ali naquela quantidade de moradores. Não. Ela não conta para quem ela vai dar aquilo. Ela simplesmente esbanja aquilo. Então, essa é a natureza da mãe, tá? Essa é a natureza da mãe. Que quando você olha sem julgamento também, você vai perceber que é a natureza da sua mãe também. Quando você olha sem julgamento, você vai perceber que é a sua natureza também. Você dá aquilo que você tem. Você dá tudo o que você pode. A sua mãe também deu da maneira que ela podia dar, do jeito que ela podia dar. Então, essa mãe, ela tá dando o que ela pode dar. O que acontece aqui é que se eu não me relacionei bem lá na minha fase menstrual, como eu já falei, eu não me relacionei bem com a minha bruxa anciã lá, com o meu arquétipo, de olhar para as minhas energias daquela fase, eu não cuidei bem daquela fase, nada disso, o que vai acontecer aqui é que essa mãe vai ser seca. Essa mãe não vai conseguir dar tudo que ela pode dar, porque ela não tem o que dar. Ela não nutriu para ela poder dar. Então, essa mãe, ela não vai poder levar adiante essa beleza da jabuticabeira que eu falei aqui, essa abundância da jabuticabeira, entende? A mesma coisa acontece com essa jabuticabeira se ela não for podada, se ela não for molhada, se ela não for regada, né? A mesma coisa acontece. Então, assim, a nossa natureza, ela precisa ser regada. A nossa natureza feminina, ela precisa ser olhada com carinho, com cuidado. Porque quando eu não olho para isso, e aí a gente tem esse ciclo lindo pra gente observar todas essas fases e entender que existe a fase para eu olhar para minha nutrição. Então, se eu não olho com carinho lá na minha fase menstrual, eu não me nutro na minha fase menstrual e olho para mim com respeito, com amor, com cuidado, nessa fase eu não vou conseguir dar. Eu não vou conseguir ser a mãe, eu não vou conseguir levar esse arquétipo de expansão para o mundo. Então, eu preciso olhar para isso. E aí, aqui o verão também se relaciona, por quê? Porque o verão é justamente a época dos frutos, né? As flores começam ali em setembro, na primavera, né? E os frutos, eles surgem com muita abundância no verão. Hoje em dia, você pode não observar tanto isso, porque nós temos aí os agrotóxicos e todas as outras coisas que fazem com que o processo acelere na natureza. Mas sem essa aceleração na natureza, cada época tem, cada fruta, cada verdura, cada legume, cada história tem um momento para se brotar, e o verão é um deles muito forte para muitas plantas, né? Então, entender que a sua ciclicidade acompanha essa ciclicidade da natureza, mas que hoje a natureza ela é podada de hormônios, de outras coisas que fazem com que ela realmente, agrotóxicos, né, que fazem com que ela não prospere da maneira natural, cíclica. A mesma coisa acontece com você quando você toma contraceptivo hormonal, quando você está privando o seu corpo de agir da maneira natural dele. E quando você priva isso, o que acontece? Você priva também o seu contato com as suas emoções.
você priva também o seu entendimento de como você funciona. E automaticamente isso atrapalha, gera em você uma escassez. Uma escassez nessa fase da ovulação que você nem passa por ela quando você toma contraceptivo. Então, ela gera em você escassez do movimento todo natural do seu dia a dia. Ela gera em mim, quando eu tomava também, obviamente, gerou muito isso em mim, né? E isso acontece, então, de uma maneira que a gente pode olhar e entender que a gente precisa respeitar cada vez mais o nosso tempo interno para que a gente possa realmente transformar o nosso mundo externo do jeito que a gente quer e trazer esse equilíbrio para a vida da maneira que a gente sonha. E aí, o que acontece, por exemplo, se eu me respeito? Cris, eu me respeitei lá na minha fase menstrual, bonitinha, belezinha, tô seguindo legal aqui meu andamento, fui na fase pré-ovulatória, percebi muito a minha dinâmica, entendi muito da minha donzela, me conectei com ela, tudo. O que acontece agora? Qual é a energia dessa fase da minha ovulação? A energia interior é para criar vida. E criar vida aqui, eu vou falar para você de duas maneiras. A minha energia interior, que é a energia do meu útero, ela está criando vida, ela está preparada, né, para criar uma vida física, né, uma vida de uma criança. Porém, essa mesma energia que cria uma vida, que pode criar uma vida a partir do momento que o óvulo for fecundado por um espermatozoide, essa mesma energia, ela continua existindo dentro de mim, até mesmo para criar projetos, ideias, sonhos, tirar tudo que eu tenho vontade do papel. Então, essa é uma fase que é muito criadora. Eu crio, assim como a mãe, como eu disse, que dei o exemplo da jabuticaba, que esbanja coisas, nessa fase eu estou esbanjando energia, criação. Nessa fase eu estou colocando para o mundo aquilo de melhor que eu tenho. Então, se eu me respeitei lá, é aqui que eu vou mostrar o melhor do meu mundo interno para o mundo externo. É aqui que eu vou levar tudo que eu tenho de bom para a vida, para a alegria, para o sorriso, para a diversão. E essa fase, ela tem uma energia, então, interna de criação, dessa criação de vida, e exterior, né, externa, a energia externa dessa fase ovulatória é a energia de nutrição, de sustentação e de empoderamento. É uma energia, então, que a gente está empoderada, a gente está nutrida, a gente consegue nutrir as outras pessoas porque a gente está nutrida. Então, como a gente está nutrida porque a gente se respeitou lá na fase de menstruação, aqui eu tô nutrida, então aqui eu consigo nutrir o outro. Eu consigo dividir isso com outras mulheres, com os meus familiares, com os meus filhos. Essa é uma fase maravilhosa para a mulher que está nutrida poder dar para os filhos, para ela poder passar momentos pequenos ou grandes com os filhos brincando, se divertindo, coisas que às vezes você não consegue fazer porque te falta energia, justamente porque você não se nutriu quando era para você se nutrir. Então é aqui, nesse exato momento, você consegue sustentar um relacionamento. É aqui nessa fase que eu brinquei que a gente vai conversar com o marido sobre aquelas coisas ruins que a gente não quer mais, sobre aquelas coisas que a gente observou no ciclo anterior, que estavam me fazendo mal, que estavam desanimada e tudo mais. É aqui nessa fase. É nessa fase que você vai ter a capacidade, a liberdade, a disposição e a tranquilidade, o respeito de passar isso adiante, de levar isso para o outro de uma maneira que não vai magoar o outro, de uma maneira que você não vai estar nariz em pé, desde que, claro, você vai mudando a sua postura ao longo dessa história, observando isso, né? Então, essa é uma fase muito dinâmica e linda e que muitas vezes se perdeu durante o nosso dia a dia porque a gente tem cuidado do outro sem se nutrir. Então, quando a gente está cuidando do outro sem se nutrir, a gente não está dando o nosso melhor para o outro. Preciso de uma água. E aí agora a gente vai então para a quarta fase, a quarta e última fase do ciclo menstrual.
Essa quarta fase, ela é a fase que a gente considera pré-menstrual. A fase pré-menstrual, ela vem então depois da ovulação, antes da menstruação, né? Antes da próxima menstruação. E nessa fase nós temos um arquétipo, que é a representação, né? Como a feiticeira. O que significa essa feiticeira? O que é ser uma feiticeira? A representação dessa feiticeira, ela traz pra gente qualquer idade. Ela não traz uma relação como a bruxa anciã, por exemplo, que traz uma relação de uma mulher mais velha. Essa feiticeira, ela está em todas as fases. Ela é a mulher em si. A mulher criadora e destruidora, tá? Eu gosto muito de entender que essa é a fase mais importante para a mulher. Então aqui para mim é como se fosse uma representação de toda mulher. Nós podemos tanto criar quanto destruir a nossa vida, assim como nós podemos tanto criar quanto destruir uma outra vida, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente traz o arquétipo da feiticeira, a gente está trazendo esse arquétipo da criação e da destruição. No mesmo momento onde se cria uma vida, se destrói uma vida. Né? A gente não fala, por exemplo, que da terra eu vim, para a terra eu irei. Então, assim, se eu nasci da terra e eu vou voltar para a terra, quer dizer que do mesmo lugar que nasceu a vida, também morre a vida, né? Então, esse processo talvez seja um pouco difícil para a gente enxergar, porque nós estamos tomados de cegueira de muitas crenças que nos foram colocadas do mundo, em alguns momentos culturais, outros momentos religiosos, outros momentos vivenciais, familiares e tudo mais. Então, às vezes fica um pouco difícil para a gente entender a beleza da criação e da destruição, né? Eu gosto muito de observar essa beleza. Não sei se você já assistiu, se não assistiu, eu aconselho você a assistir o filme A Cabana. Na representação, eu não vou falar da história, não vou entrar em nada disso. Vou falar só de algumas falas muito importantes que me chamam muito a atenção nesse filme. Quando Deus está conversando com o protagonista, né? Ele comenta o que é ser mãe, o que é ser pai, porque ali ele tem uma representação diferente, justamente para poder se chegar ao protagonista, né? E eu acho bonito a forma com que ele fala que todos os filhos são filhos dele. E ele faz com que o protagonista passe por uma fase específica de provação como um juiz, já que ele estava sendo juiz de que alguns devem morrer e outros devem viver. Então, ali naquele momento de provação, esse protagonista, ele tem que escolher entre um filho e outro filho. Ele precisa ali, ele tem 2 filhos vivos ainda, né? Ele precisa ali escolher qual desses filhos vai morrer. E aí ele decide morrer no lugar desses filhos. E eu acho isso muito profundo, muito forte, porque a natureza criadora também é a natureza destruidora, né? Como eu disse aqui, ao mesmo tempo que Deus criou a vida, se você acredita nisso, Ele também pode tirar a vida. E ele tira a vida, mas Ele não tira a vida porque a pessoa não mereceu, porque Ele não quer, ou isso e aquilo, né? Isso tem muito mais a ver com coisas naturais que precisam acontecer, com outros movimentos que não são controláveis. Então, aqui nessa fase da pré-menstruação, o que acontece é que a gente tem muita dificuldade de enxergar, porque a gente não consegue lidar com aquilo que não é controlável, porque a gente tem medo de olhar para aquilo que não é visto, para aquilo que não é olhado, para aquilo que não é sentido, para aquilo que não é vivenciado. A gente tem medo de fazer como, agora não lembro se é Pedro ou Paulo, que eu preciso tocar. Entende? A gente precisa controlar isso. Só que aqui nessa fase, a energia, ela é uma energia além da gente. A gente não pode controlar, ela não é palpável. A gente só precisa sentir. E sentir
está relacionado a olhar para o corpo interno. Sentir está relacionado a deixar o corpo interno falar também, né? Então, essa é uma fase, eu particularmente sou apaixonada por essa fase, porque eu acho que essa fase, ela traz pra gente o nosso melhor e o nosso pior. Se eu não olho pro meu melhor, eu vou encontrar o meu pior. E muitas vezes durante essa fase, eu vou ter uma dificuldade de olhar pro meu melhor. Só que se eu, mesmo tendo dificuldade de olhar pro meu melhor, eu me trato com carinho nessa fase, eu me aconchego, eu falo algumas palavras especiais para mim, eu me relaciono com amor comigo, mais fácil vai ser de eu transformar essas coisas ruins, esses pontos negativos que eu estava olhando em mim, em pontos positivos no próximo ciclo. Porque aqui nessa fase é como o outono. A gente tem que deixar as folhas caírem. Então a gente tem que deixar a árvore seca, né? A jabuticaba que eu falei pra você, a jabuticabeira que eu comentei aqui, linda, maravilhosa, cheia, ela seca. Depois que passou o tempo, ela seca, ela murcha, né? As folhas caem para que ela depois, no novo ciclo, volte tudo de novo. Então aqui nesse exato momento a gente precisa soltar muitas coisas. Soltar emoções, soltar crenças, soltar medos, angústias, soltar coisas que não nos servem mais, para que a gente possa ir mais clara, mais limpa, mais vazia para o próximo ciclo, para uma nova vivência, para uma nova história. Então a gente tem nas nossas mãos, e é por isso que eu acho que é lindo assim, a gente tem nas nossas mãos o poder da transformação. A gente tem a sabedoria, não é nem o poder, eu acho, mas a sabedoria de transformar a nossa própria vida a cada ciclo que a gente vivencia. Então, a gente consegue reconhecer muitas coisas das quais a gente vai entender se a gente precisa de uma ajuda externa para fazer isso, e aí a gente vai recorrer a profissionais externos que podem nos ajudar em cada área específica, e a gente pode utilizar isso para entender o que realmente a gente consegue lidar sozinha e conseguir atravessar isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. Essa fase também ela é relacionada com a lua minguante, que é um momento de minguar, né? Então, assim, toda a lua, ela começa escura, é uma lua nova que começa escura, depois ela clareia para crescente, vai para cheia, fica toda brilhosa, e agora ela volta a minguar, a diminuir, e vai diminuindo para esse processo aqui de autocuidado, para esse processo de olhar para dentro, de internalizar as nossas sombras também, junto com a nossa luz, né? E aí aqui, então, as energias dessa fase. A gente tem aí a energia de criar ou destruir, que eu falei pra você. A gente tem uma energia física de retraimento, que é essa do minguar da nossa lua. E a nossa sexualidade, a nossa criatividade e a nossa magia intuitiva se intensificam nessa fase. Eu gosto muito de aconselhar, por exemplo, aqui eu não vou entrar com profundidade nisso, mas eu gosto, no curso Potência Cíclica tem um passo a passo para todos esses movimentos, assim, muito legal. E aqui, nessa fase, o que acontece? Eu gosto de aconselhar as mulheres a dançarem, mexerem com produtos com questões manuais, porque assim a gente faz a destruição das nossas energias internas, e aí isso fica mais fácil para a gente poder criar coisas, porque quando a gente não utiliza essa energia de destruição para algo, para fazer uma arte e depois destruir aquela arte ou qualquer coisa do tipo, o que vai acontecer é que essa energia de destruição ela precisa acontecer. Então muitas vezes ela vai acontecer em formato de dor no meu corpo, em formato de estresse, de xingamento, das chamadas aí tensão pré-menstrual, porque aí eu vou ficar tensionada, eu vou ficar irritada, eu vou xingar, eu vou brigar com outras coisas. Então assim, é muito importante que você olhe para isso, que você
Cuide disso com carinho, com afinco, porque quanto mais você faz isso, mais você vai levar leveza para o seu dia a dia e clareza para suas decisões, para suas emoções, tudo isso. O mundo interno, ele precisa, o seu corpo interno, ele precisa trabalhar em conjunto com o seu corpo externo. Não é só o corpo externo, entende? Então aqui, a semana cíclica, a busca do equilíbrio, ela trouxe pra gente, ela traz aqui pra você, pra mim, pra todas as mulheres, ela traz esse entendimento, essa troca, esse respeito, esse cuidado com o seu corpo, com a sua vida, com a sua história, né? Todas as mulheres que passaram por aqui tiveram muito carinho, muito afinco, contando pra gente um pouquinho das experiências pessoais e profissionais delas através do contato com o corpo. Todas elas nos trouxeram esse ensinamento, todas elas nos dividiram essas histórias. Se você não assistiu nenhuma das lives da Semana Cíclica, fica tranquila, no curso Potência Cíclica essas lives serão bônus. Então assim, toda a Semana Cíclica não ficou gravada, por quê? Porque essas aulas são bônus para o nosso curso Potência Cíclica. E aqui eu vou falar para você especificamente que as aberturas do curso Potência Cíclica estão literalmente abertas, estão aí claras. Hoje é o dia o dia 1 aí das inscrições do curso Potência Cíclica. E o que é esse curso, Cris? O que esse curso traz para mim? Por que eu devo fazer esse curso? Será que é para mim? Será que não é? Tudo isso eu vou responder para você aqui agora, nesse exato momento. O curso Potência Cíclica, ele é um curso gravado com aulas, vídeos, pequenos vídeos, 2, de 3 a 5 minutos diários, para te acompanhar todos os dias. Então, todos os dias eu vou estar te acompanhando com esse ciclo, sabe? Ali que começa no primeiro dia da menstruação e vai até o último dia, o primeiro dia da outra menstruação. Então, nós vamos passar por todos esses dias com pequenos movimentos e exercícios que vão potencializar o seu ciclo no seu dia a dia. Cris, mas eu não menstruo mais, ok? Por isso ele vai começar na lua nova do dia 15 de novembro. Porque as aulas vão ser liberadas lá no dia 15 de novembro, justamente por isso. Porque o que acontece? Nós vamos começar a trabalhar lá. Se eu não menstruo mais, se eu tomo contraceptivo hormonal, que quer dizer também que, como eu disse na primeira aula, não é menstruação, um escape, né, de sangue. Então eu posso começar na lua nova. E se eu já menstruo, mas não menstruo na lua nova, Cris, não tem problema também. Você vai continuar acompanhando junto com a gente até a sua menstruação e começar novamente seu ciclo. Você vai fazer de acordo com o seu ciclo, de acordo com o seu tempo. Essas aulas, esse bônus, esse curso todo, ele vai ficar liberado para você durante 1 ano. Então você vai poder acompanhar seu ciclo durante 1 ano. 1 ano acompanhando seu ciclo, você vai conhecer ele de uma maneira muito especial. E durante as primeiras 4 semanas do curso, nós teremos então aí encontros ao vivo comigo para tirar todas as dúvidas suas, para levar todas as ferramentas que ainda faltarem, que você sentir uma necessidade, ou ainda realmente todo aquele conteúdo de troca, de partilha, de disposição, para que você me conte também como foi observar seu ciclo, para que outra mulher conte e a gente troque juntas, porque isso faz com que a gente se fortaleça, isso faz com que a gente crie aí uma filosofia de vida, porque nesse curso nós temos a teoria, que eu vou explicar para você como funciona o seu ciclo, o que acontece, como você vai observar e como você vai acompanhar esses 28 dias aí primeiros e depois todos os outros dias. Você vai ter então essa teoria, você vai ter a prática. Por quê? Porque sem prática, gente, a gente não consegue realizar alguma coisa na vida. Primeiro eu preciso entender o que acontece, mas eu preciso colocar isso em prática, porque se eu não coloco isso em prática, esse movimento que eu entendi, que eu aprendi, não vai levar isso adiante, eu não vou conseguir levar isso mais pra frente, entender, conhecer e nada disso, então eu preciso trazer a prática. Então, por isso esses vídeos são curtos, de 2 a 5 minutos, para te trazer prática, para te trazer desenvolvimento, para você colocar em prática realmente tudo aquilo que a gente vai começar a ver logo no começo.
E aí, depois, o que ele traz pra gente é a filosofia de vida, que é essa comunidade, que é esse movimento que nós vamos trocar, que nós vamos fazer juntas ali pra gente poder ter uma filosofia de vida. Por quê? Porque não adianta nada eu querer ter uma mudança na minha vida, um movimento diferente, sendo que eu estou em lugares que continuam agindo da mesma maneira que agia antes. E obviamente não tem como você levar essa mudança direta já para o seu trabalho, muitas vezes. Não vai ter como levar essa mudança direta já para o seu relacionamento, porque ninguém vai entender o que você está falando. Só que para você chegar até eles, para você levar isso para eles, você primeiro precisa vivenciar aonde todo mundo está vivenciando a mesma coisa. Então essa comunidade, esse espaço na plataforma é justamente para a gente fazer esse movimento de criação juntas, de evolução juntas. Então aí nós temos esse curso, Teoria, Prática e Filosofia de Vida. Esse curso ele vai ter então como bônus todas as 6 lives, as 7, porque essa daqui também vai ficar lá, todas as 7 lives que nós tivemos na semana cíclica gravadas para você. Existem outros bônus que vão estar lá disponíveis para você a partir da semana que vem, que no caso vai ser dia 26. A partir do dia 26, os bônus estarão liberados. Mas as inscrições para o curso com desconto de R$100 vão agora até dia 23. Cris, mas e aí? Então, desconto R$100, quanto custa esse curso? Será que eu vou conseguir pagar? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tô, assim, completamente apaixonada pelo valor desse curso. Sabe, assim, é uma coisa por ser online, por toda a facilidade que eu tive de trazer isso para você aqui, de dividir para o maior número de mulheres, que eu quero que isso chegue realmente para o maior número de mulheres, porque eu acho que isso é, como eu disse na primeira live, é uma forma de levar para você um valor, mas que você também possa levar esse valor para outra e para outra. Então, se a gente plantar uma sementinha no coração de cada mulher que vier para o curso, essa mulher plantar uma sementinha no coração de uma outra mulher, isso já vai fazer uma plantação enorme de mulheres lindas, maravilhosas, potentes, cheias de potência cíclica. Então esse investimento aí, o valor do curso é de R$297. Só que para essa primeira turma nós vamos ter 3 lotes. O primeiro lote, que as inscrições vão até sexta-feira. Para essa primeira turma, as inscrições que vão até sexta-feira vão ter aí um desconto de R$100. Esse valor, então, vai cair para R$197. Você pode dividir ele em até 12 vezes no cartão, gente. Então, assim, é muito acessível, é para você, é para mim, é para todas nós. Vem fazer esse curso, porque eu te garanto que você não vai se arrepender. E sim, tem garantia de 7 dias. Se durante 7 dias você não gostar do curso, ver que não é pra você, não era isso que você queria, depois de 7 dias começados, a partir do dia 15 de novembro, seu dinheiro vai ser reembolsado sem problema nenhum, você pode ficar tranquila com isso. E aí, depois do dia 23, do dia 24, então, até o dia... Ih, gente, perdi a data. Até o dia 1º, do dia 26 até o dia 1º de novembro, o que vai acontecer é que esse curso vai passar a ter 50% de R$50 de desconto. Então, de 297 vai para R$247. 247. E aí, depois, na última semana, o valor do investimento vai ser 297. Então, se você não quer perder, se você não quer perder esse desconto, quer vir com tudo para esse curso, você já compra nesse primeiro lote agora, que vai até sexta-feira, dia 23, às 0 horas. Espero você no curso Potência Cíclica. O curso, se você tiver qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem no direct, você pode perguntar. O curso ele está disponível, o link dele eu vou deixar abaixo desse vídeo, mas o link também está no meu perfil. Então você clica para entrar no meu site, a página já vai abrir diretamente no meu curso. E aí você pode fazer as inscrições por lá mesmo, tirar todas as suas dúvidas, tudo que está escrito lá. Tem todas as explicações do curso, como vai funcionar, como nós vamos olhar para ele.
E eu espero você, então, no curso Potência Cíclica, para você poder encontrar a sua potência cíclica em você. Bom, um beijo grande para você. Muito obrigada mesmo, de coração, por todas as mulheres que participaram da primeira live, que insistiram para assistir as segundas lives e não conseguimos, e por você ter assistido então esse vídeo aqui também agora, para eu poder apresentar para você. Obrigada por todas as mulheres que participaram da Semana Cíclica, todas as participantes e todas aquelas que contribuíram também com a Semana Cíclica, dando um pouquinho de si, mostrando um pouquinho. Essa Semana Cíclica foi linda, maravilhosa, nós vamos fazer mais vezes, nós vamos trazer mais conteúdos, mas hoje, aqui, agora, encerra esse ciclo para começar um novo ciclo, que é o curso Potência Cíclica. Então, se você quer continuar, quer dar esse passo para o novo ciclo, vem para o curso Potência Cíclica.